Hoje eu quero falar para vocês, muitos chamam de diversas técnicas aí, tá? Eu chamo, desde quando eu comecei a estudar, de contar a história. O que é o contar a história? Contar a história, de fato, depois que eu estudo, né? Eu construo um caderno de resumo, eu faço uma leitura até de modo passivo, tá? O que eu faço depois? Eu conto a história para mim mesmo. Como você conta essa história para si mesmo? Eu identifico que se você pegar alguma prova que tenha discursiva, já até facilita. Até para você já entender e ir montando seus gatilhos mentais. Por isso que meu estudo é completo. Por isso que quem estuda comigo através do ciclo Semeadamente, aí a consultoria, inclusive está com 40% de desconto, tá? Até o dia 30 de novembro eu estou rodando essa promoção de Black Friday. E é isso. 40%. Você vai pagar R$ 178 nessa consultoria do Ciclo Semeandamente e você vai poder acompanhar tudo que eu falo e muito mais. Aqui eu dou algumas dicas, né? Só que dentro do conteúdo, de fato, o conteúdo fechado, aí rola muito mais. Aí você vai ver a tela do meu computador, aí você vai ver o passo a passo que vai te ajudar. Mas aqui eu também te trago bons conteúdos e você segue o baile. E eu vou falar de novo o que eu estava falando. Vamos lá, porque meu TDAH é forte. Se eu não falar logo, eu me perco. Eu fico, o que eu estava falando mesmo? Então se liga. Se você tiver uma estrutura discursiva, é até tranquilo. Porque você já vai colocar no papel, né, esse contar a história e já vai entender os gatilhos mentais. Como que são os gatilhos mentais? Sempre que eu estou estudando uma matéria, né, eu entendo essa matéria de fato no contar a história. Eu não vou para as questões. Eu sempre faço esse contar a história. É um mecanismo que eu trago para ativar a minha mente. Eu falo para mim mesmo. Antigamente, quando eu comecei a estudar, eu gravava e depois escutava. Só que aí eu percebi que eu não forçava, né, de fato, eu passar para o papel de forma ativa. E quando eu comecei a forçar para o papel, né, passar, eu comecei a forçar mais a minha cabeça, forçar mais a minha ideia. E eu comecei a colocar no papel sem estrutura discursiva, só estruturação de ideias. Então, vamos supor que eu acabei de ler aqui, né? Cara, você não leu o resumo, você não leu nada, você leu lei seca, tá? Você acabou de ler a lei seca. Você abriu aí seu Código Penal e você foi lá e foi ler sobre crimes. Crimes contra o patrimônio. Aí você foi ler o furto. Aí depois que você leu sobre furto, você leu furto, roubo, pronto. Aí você chegou lá, leu 5557. Aí você vai contar uma história para você sobre isso. Aí você vai falar o que é o roubo, o que é o furto, e vai começar a falar para si mesmo. Você acabou de ler, pô, para que você vai fazer questão? Não, você vai montar esse teu contar história. Então você passa para o papel o que você acabou de ler. E dessa forma você está estruturando suas ideias, você está buscando o que você acabou de ler. Então, de fato, te ajuda a memorizar. E aí, a partir do momento que você começa a passar para o papel, você já começa a identificar uma estrutura, né? Uma estrutura de ideias para você montar uma coesão. Você vai precisar disso quando você for fazer sua discursiva. Mas mesmo que não tenha discursiva no teu objeto de prova, tua prova não tem discursiva, não importa. Eu quero que você conte a história, tá? Vai facilitar muito mais para quem vai fazer discursivo, porque já está colocando as ideias no papel. Mas não interessa isso. O que me interessa é entender o fato estratégico de colocar no papel o que eu acabei de estudar, né? Tem gente que gosta de falar no espelho e tal, o gravador, como eu já citei, mas de fato o que me deu mais estrutura, o que me trouxe mais aprendizado realmente, memorização ali e estrutura de ideias mesmo, de inteligência, onde eu transformei o meu conhecimento em inteligência. Então, eu sempre coloco no papel o que eu acabei de estudar, tá? Isso eu chamo de contar a história, porque eu vou falar comigo, pô, eu vou falar comigo sobre aquilo ali. Eu vou falar totalmente de forma informal, eu só estou querendo reforçar o que eu acabei de ler, né? Então, se eu li de forma passiva, quando você está lendo, né, você não está de forma ativa estudando, você está lendo, você está sendo um passivo, você está sendo um leitor.
né? Assim como você copia um material que o professor passa no quadro, assim como você está grifando, de fato você está sendo passivo. Ativo, você está no momento que você começa a construir e organizar as ideias. É por isso que eu ensino você aqui a construir o teu material. Você construir o teu resumo. Isso sim, de fato, vai fazer você ficar inteligentão, porque você está organizando essas ideias, você entende o que você está fazendo, né? Quem aprende é quem monta o resumo e não quem fica lendo o resumo. O mapa mental, tem gente que compra diversos mapas mentais. Tem vários mapas mentais que facilitam a tua vida? Legal, facilita, tá tudo organizado, né? Não tenho nada contra isso. Mas entenda que quem montou aquele mapa mental está ficando inteligente. Então você tem que montar o seu mapa mental e parar de querer ficar comprando materiais o tempo todo, né? Você tem que fazer o seu material. E o contar história, cara, eu comecei a contar história, não foi narrando para mim, depois eu comecei a copiar uns trechos. Se ligue só, na época, atualidades, nunca estudei atualidades, né? Não sou muito de ver televisão, então assim, o que eu tinha que fazer para atualidades? Eu entrava ali no site, buscava as coisas e ia copiando a atualidade. Só que eu ia copiando na tora? Não, eu entendia para falar assim, com técnica, né? Por quê, como, para que eu tentava responder. E eu comecei a fazer isso nas leis. Eu peguei a lei de droga e comecei a botar nessa técnica, tá? Dos 5 porquês e 2 para quê, 2 porquê. 5 raidu. Tem uma técnica assim de administrativo. Não sei se é assim que fala, porque eu sou meio analfabeto para certo tipo de linguagem, até mesmo para o português. Mas se liga, quero que você entenda que utilizar a técnica de porquê, como, para quê, ajuda muito. Eu peguei as leis, né, as leis especiais que estavam no edital da PRF na época e comecei a passar dessa forma para o meu contar a história. Eu copiei primeiro, tá? Eu copiei. Eu não minto aqui, eu copiei. Eu copiei o meu contar a história, tá? A primeira vez que eu fiz a estruturação, eu copiei o meu contar a história, a primeira vez que eu fiz a estruturação, e logo depois eu fui pegando a leitura que eu já tinha feito e fui passando eu mesmo na tora, o que eu entendi, eu fui contando a minha história. Primeiro eu estruturei a lei, por que ela foi criada, para que ela foi criada, como ela foi criada, né? Qual o motivo dessa criação, o que ela abrangia, eu fui respondendo, né? Esses quesitos. Esses quesitos são muito bons para você responder em leis, que aí você entende sobre a lei. E aí logo depois eu começo a contar a história, eu explico para mim mesmo o fato dessas leis, tá? O que eu falei antes aqui? Você leu sobre furto, você leu sobre roubo, você leu sobre crimes contra a pessoa, né? Você leu aí sobre homicídio, você vai explicar quais são as qualificadoras do crime de homicídio, tá. Você pode até montar seus mnemônicos naquele momento, entendeu? Você vai narrar o teu estudo, você vai contar uma história para si mesmo. Ah, mas aí ficou faltando, eu não lembrei. Vai lá, eu não ingesto essas paradas não, pô. Eu não vou ficar aqui ingessando que não, que você tem que tirar só da sua cabeça. Não, porra nenhuma. Eu tô tentando fazer, vi aqui, não lembrei, vou lá, vou ler. Ah, de fato, é isso mesmo. Ah, foi explosivo, mediante não sei o que, tá, é isso mesmo. Aí você vai lá e passa e faz, beleza? Nesse fato que você copiou isso, querendo ou não, quem estruturou esse pensamento foi você só clareou e trouxe de lá para cá, né? E aí você está organizando de fato as suas ideias, que essa organização é tua. Isso vai facilitar muito para quem faz a discursiva, né? Quando você for fazer a discursiva, você já quantas vezes você está construindo a tua ideia? Toda vez que você estuda, você conta a história. Toda vez que você lê, você conta a história. Meu amigo, não tem como não ficar bom. É só utilizar a técnica. É simples, é fato. É só utilizar a técnica. E por que, Falcão, você não faz questão logo depois que você faz um estudo? Eu não faço as questões porque de fato eu utilizo essa técnica do contar a história e aí eu vou dormir, né? Eu quero viver e aí no outro dia sim eu faço as questões porque eu quero voltar nessa minha memória recente, né? Tem outro vídeo que eu explico sobre essa questão dos tipos de memória que a gente tem,
tá? Essa memória de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, até o porquê esses espaçamentos intervalados de questão de resumo, né? De fato, aqui comigo, você vai entender que como eu construí meu ciclo. Você vai, só numa semana, você vai pegar 4 vezes no mesmo material. Então, assim, é no mesmo material, 2 vezes na parte teórica e 2 vezes na parte de exercício. Quando for na próxima semana, você pega mais 2 vezes, uma vez na parte teórica e uma vez na parte de exercício. Isso aqui não demora mesmo. Eu crio um mecanismo para você realmente voltar. Então imagina aí, em menos de 10 dias, você pega 6 vezes no teu material. Tem como não aprender? Não tem. Você aprende de fato, tá? Então é isso. Eu quero que você entenda que o contar a história vai contribuir demais para o teu estudo. Então, toda vez que você lê sobre um assunto, explique para você, explique no espelho, né, para você começar, pode explicar no teu celular e vai gravando, e depois você começa de fato a explicar colocando no papel. É isso que você precisa para começar a de fato ganhar uma inteligência. O contar a história é sucesso mesmo, e me fez evoluir diversas vezes aí nas redações. Inclusive, eu dou um exemplo, né, na PRF eu tirei mais de 18 na redação, né, no concurso da Polícia Civil de Sergipe, que falou sobre índios e tudo mais, eu nem sabia que tinha índio em Sergipe, né? Você pode falar, que bicho burro, não sabe, tá, e daí, meu irmão, não sei, não sabia e passei. É isso, sabe por quê? Porque eu contei história. Quantas vezes eu estudei a parte da Constituição, a parte de organização social e aquela parte de índios, eu contei a história. É isso, eu contei a história. Quando ele falou sobre índios, eu não fui pela parte de índios em Sergipe, eu fui pela parte de índios no geral. Simples assim. Eu atingi pontuação mínima, passei. Eu não atingi uma pontuação máxima, porque eu não atingi certas pontuações de critério, né? Quando a gente faz o raio-x do edital, a gente analisa os critérios da discursiva. Eu tinha analisado já os critérios da discursiva. Eu atingi a pontuação onde eu precisava. De 20, né? Eu precisava tirar 10. Eu tirei 11,25. 11,25. E aí? Passei, pô. É o que interessa. Eu não busco aqui e nunca busquei melhores lugares, tá? No concurso público. Não, eu sempre busquei minha aprovação e é isso que eu faço com você. Eu te dou a tua aprovação, eu faço você chegar até a tua aprovação. Se tu vai ser o primeiro ou o último, não me importa, você vai estar dentro, vai estar recebendo o teu salário e o teu sonho está conquistado. Qual foi a diferença de você ser o primeiro ou o último? Nenhuma. Então, eu me satisfaço com isso, eu venço, né, a minha batalha. Eu vou fazer você vencer a sua. Dessa forma, estudando com estratégia, estudando de fato com o que vai fazer você ser aprovado. E, mais uma vez, vou lembrar para você, 40% de desconto na minha consultoria do ciclo Semeando a Mente. Vai ter todo o passo a passo gravado. Todo passo a passo, você vai acompanhar minha tela, você vai acompanhar minhas gravações e você tem o suporte diretamente comigo através do e-mail ou do WhatsApp. É isso mesmo, eu não tenho equipe, a minha equipe sou eu dando suporte para você, beleza? É isso, vai estar aí no link, tá? Aqui na descrição do vídeo vai estar o link para que vocês possam estar efetuando essa compra, fechou? Mais uma vez, compartilhe o vídeo, dá o joinha, ou dá o dislike, ou dá um like ou dá o dislike aí, fique à vontade, mas o que eu quero é sempre estar trazendo bom conteúdo para você, beleza? Siga a gente aí na rede social, Falcão27, beleza? E tamo junto, vida que segue e sucesso, né? Seja o seu melhor a cada dia.